Dá pra acreditar que a gente tá em 2023, quase 2024, e a gente ainda tá falando sobre essa suposta treta entre a Victoria Justice e a Ariana Grande? Eu acho inacreditável, eu sei que vocês também estão falando, meu Deus, Fefo, trazendo essa pauta a essa altura do campeonato. Pois é, gente, imagina a minha reação quando eu me deparei na timeline com um vídeo do Coachella desse ano, o Coachella de 2023, onde a Victoria Justice precisou, mais uma vez, falar sobre essa situação e sobre essa suposta treta dela com a Ariana Grande. Gente, não fez sentido na minha cabeça. Coachella desse ano, a Victoria Justice ainda tá precisando falar sobre isso? Não. Não, chega. Chega. Deixa eu tirar esse óculos que tá dando muito reflexo. E aí eu parei pra pensar que na internet, muita gente já falou sobre a carreira da Victoria Justice. Porque ela nunca aconteceu em Hollywood, ou porque ela nunca se tornou a A-list que todo mundo esperava que ela fosse. E eu percebi que alguém precisava fazer um vídeo sobre o início disso tudo, como essa rivalidade entre ela e a Ariana boicotou ela desde o começo e o que realmente aconteceu. E pra isso, estamos de volta com a nossa skin social de investigação. A gente vai fazer um trabalho sério aqui, falar sobre coisas que são importantes pro mundo. Porque vocês sabem que eu só investigo casos de relevância pública, que vão fazer uma transformação na sociedade. A gente fala sobre pautas importantíssimas pro desenvolvimento humano aqui. Então, obviamente, a gente vai investigar o que realmente aconteceu entre Victoria Justice e Ariana Grande. E entender, de uma vez por todas, como essa história começou, cresceu, ignorou todas as negativas do mundo e persiste até hoje, assombrando um lado dessa história. Quem costumava acompanhar as sitcoms adolescentes dos anos 2010, que, eu amo, deve lembrar que as duas contracenaram juntas em Brilhante Victoria, ou Victorious, da Nickelodeon. Esse trabalho deu muita visibilidade para as duas atrizes e foi o pontapé inicial que a Ariana deu para se firmar como uma popstar da nova geração. Mas para Victoria Justice, a série não teve o mesmo efeito. Foi nessa época que começaram a surgir os rumores de que as duas não se bicavam nos bastidores. Era muito comum ver tanto a mídia quanto a própria fanbase da série fomentando essa rivalidade entre as duas. E infelizmente essa história não acabou bem para uma delas. Tá preparado para fazer essa viagem no tempo comigo e colocar os pingos nos is que ficaram faltando desde 2010? Então senta aí, aperta o cinto, dá um like, se inscreve, vai me seguir nas redes sociais. Essas são as diretrizes do meu canal. E agora sim, bora pra investigação. Hannah Montana era um sucesso estrondoso no Disney Channel e a Nickelodeon queria dar um jeito de beber dessa mesma fonte e atrair o público da série pro canal. Foi daí que surgiu a ideia de também fazer uma produção sobre uma adolescente que cantava e que ganhava fama da noite pro dia. Só que aqui sem ter a história da vida dupla. E em 2010 foi lançada a primeira temporada do que viria a ser um dos maiores programas da Nick, Brilhante Victoria. Estrelada por ninguém mais, ninguém menos do que a Victoria Justice. O nome da atriz ser o mesmo nome da personagem e da série não foi coincidência, tá? A Nick queria acertar no mesmo passarinho voando que a Disney acertou quando criou a Hannah Montana e o que fez com a Miley. Então a ideia sempre foi impulsionar a Victoria para que ela pudesse se tornar a estrela teen, como a Miley Cyrus, que a Nick queria. E apesar da Victoria, ou Tori, ser a grande protagonista da série, haviam outros personagens de destaque e que chamavam muita atenção do público. Entre os amigos que estudavam na Hollywood Arts, que é a escola que a Victoria vai estudar na série, tinha o Beck, a Jade, o André, o Robbie e a Cat Valentine, que era interpretada pela Ariana Grande. E se você assistir a Brilhante Victoria, você vai entender do que eu tô falando. Eu acho que a estrutura da série e o roteiro dela ajudaram a prejudicar a Victoria. Porque o contexto da série era que a Tori era uma girl next door, sabe? Uma garota meio comum, tipo a sua vizinha do bairro, e ela foi parar nessa Hollywood Arts, que tinha grandes personalidades. Então a Tori era um elemento meio que neutro, rodeada por personagens muito cativantes, muito complexos, muito brincalhões, divertidos. Então todo mundo amava a Cat, a Jade, o Robbie, e a Tori era meio que o personagem neutro da série. Ela reagia ao que acontecia ao seu redor. Então todo mundo ficava muito mais interessado em acompanhar esses personagens secundários do que a protagonista, que no fim das contas acabava sendo meio que chatinha.
E aqui, a Ariana Grande ainda estava dando os primeiros passos como atriz, esse era o primeiro papel fixo dela na TV, e não demorou nada para que ela conseguisse atrair a atenção dos telespectadores. O trabalho completamente cativante dela como a Cat fez com que a personagem fosse ganhando cada vez mais destaque com o decorrer das temporadas. E uma boa parte dos fãs de Brilhante Victoria gostava mais dela do que da protagonista. Nessa época, a revista Bustle chegou a fazer um artigo indicando alguns dos motivos pela Cat ser uma personagem tão querida. Entre eles, tinha esse jeito fofo e inocente da Ariana que transparecia para a personagem e dava abertura para ela ser um dos nomes mais engraçados do elenco. O timing de comédia da Ariana aqui era sensacional. Sem falar que, contrastando esses momentos em que a Cat era muito engraçada, a gente tinha os momentos em que ela abria a boca pra cantar. E aí você achava que ela era só um rostinho bonito, com um timing pra fazer piadocas, e saía a voz da Ariana Grande dali. Então dá pra imaginar que era impossível não se apaixonar pela Ariana Grande e pela Cat. E aqui, enquanto a série era exibida, a gente ainda não tinha nada palpável que nos revelasse algum conflito nos bastidores. Pra falar a verdade, até teve uma entrevista ou outra que nos indicava alguma coisa estranha, mas isso só foi viralizar anos depois, então eu vou segurar esse assunto um pouquinho. Enfim, a série foi exibida e teve muito sucesso, até que chegou em 2013, ano em que Brilhante Victoria foi cancelada. Após 4 temporadas, a série foi encerrada no seu auge. A questão é que, junto com a notícia do fim do programa, foi anunciado um spin-off chamado Sam and Cat, que era protagonizado pela Ariana Grande e pela Janet McCurdy, que tinha brilhado em iCarly. Alguns fãs começaram a desconfiar que o fim de Brilhante Victoria tinha acontecido para que a Ariana Grande pudesse voar solo e ter a série Sam and Cat. E aí os fãs começaram a cobrar dela. Como assim você precisou acabar uma série que você nem era protagonista para estrelar um spin-off? Caramba, Ariana Grande, como você é egoísta, como você só pensa em você mesma. E aí ela abriu o seu finado Ask.fm para responder um fã que tinha dito que ela era o motivo do cancelamento de Brilhante Victoria. Ela escreveu, abre aspas, querido, a única razão pela qual Brilhante Victoria terminou foi porque uma garota não queria fazer isso. Ela escolheu fazer uma turnê solo em vez de uma turnê com um elenco. Se tivéssemos feito uma turnê com um elenco, a Nickelodeon teria encomendado outra temporada de Brilhante Victoria enquanto eu filmava Sam and Cat simultaneamente. Mas ela escolheu o contrário. Eu tô cansada dessa conversa. E quem tava em turnê solo na época? A Victoria Justice. Aí os fãs foram atacar a Victoria Justice, porque acharam que ela era a culpada do fim da série. No meio desse furacão de ataques online, a atriz fez um tweet enigmático, pra dizer o mínimo. Abre aspas. Algumas pessoas jogariam alguém que consideram um amigo debaixo do ônibus, apenas pra aparecerem bem na fita. Hashtag deixa de ser falsa. Nessa mesma época, a Ariana Grande tweetou: algumas pessoas não conseguem fugir da verdade. Aqui a gente entendeu que elas não se davam tão bem assim. Ainda em 2013, mas agora em junho, a Ariana foi capa da revista Seventeen e ela comentou ter sido vítima de bullying por parte de uma atriz com quem ela trabalhou. Num trecho da entrevista, ela diz o seguinte, abre aspas, trabalhei com uma pessoa que me disse que nunca gostaria de mim, mas por algum motivo eu senti que precisava da aprovação dela, então eu comecei a me mudar pra agradá-la mais. Isso me fez deixar de ser sociável e amigável. Eu estava tão infeliz. E apesar de não ter citado nomes e nem citado qual é o trabalho que ela fez, e ela precisava conviver com essa pessoa, sobrou para Victoria Justice. E aí, vendo que, sem querer, ela acabou instaurando caos na Terra, a Ariana Grande precisou se pronunciar mais uma vez através da Seventeen. E essa nota também saiu em junho de 2013, então foi tudo muito rápido aqui. Meus anos filmando Brilhante Victoria foram alguns dos mais felizes da minha vida, e esse elenco é como uma família pra mim. As histórias que compartilhei com a Seventeen se tratavam de uma experiência diferente de trabalho. Por favor, não mande ódio a ninguém, isso é indigno e eu nunca iria querer isso pra ninguém. Eu amo muito vocês e obrigado por estarem aqui e por me apoiarem em tudo. Além disso, obrigado a Seventeen por ter me dado essa oportunidade. E assim, eu não sei se vocês estão familiarizados com esse fenômeno da internet, que é uma polêmica acontece, ou alguém faz uma burrada. O mundo inteiro fica sabendo. Alguém pede desculpas, explica o que aconteceu, dá um contexto sobre a situação.
meia dúzia, sabe? Então a polêmica sempre explode e aí a explicação ninguém tá nem aí. Então muita gente nem sabia que a Ariana Grande tinha se justificado e dito, gente, não fui muito feliz em Brilhante Victória, essa história que eu contei era de um outro trabalho. Não, o que pegou foi o que aconteceu primeiro. Será que a Victoria Justice fazia bullying no set com a Ariana? E aí começaram a levantar alguns vídeos antigos, e aí vieram as entrevistas de 2010 que eu te falei. Inclusive um momento que depois virou meme na internet. Em uma entrevista, o elenco tava falando sobre a Ariana Grande cantar nos bastidores da série o tempo todo. Então elas estavam falando, em qualquer momento a Ariana começa a cantar, gente, ela transforma tudo em música, blá blá blá. E aí o pessoal começou uma troca, porque fulana também canta muito, nossa, só abre a boca pra cantar. E a Victoria Justice interrompe a conversa, fala mais alto que eles e diz, eu acho que todos nós cantamos bastante. It's true. It's true. One thing you don't know about Ariana Grande is that she literally sings everything. Like she's starting to forget how to talk in her own voice because she sings everything, and it's a good thing. She's a beautiful voice, but it's awesome. She sings absolutely everything. She never stops. That's so true, Liz. You sing a lot too. Like especially during rehearsals. We all sing. Yeah, I get that's true. E aí dá aquele everybody on mute. E aí esse momento viralizou demais. Até hoje é compartilhado, até hoje a galera faz piada. Eu acho que fulana faz tal coisa. Aí embaixo. Todos nós fazemos. Virou bordão. Inclusive, isso irritou a Ariana Grande depois, tá? Então saibam que a Ariana não é fã desse meme. Enfim, só retomando a nossa linha do tempo, a gente tá em 2013, a série acabou, rolou esse mal-estar por causa da entrevista da Seventeen, e agora as duas vão estrear como cantoras. Como a gente sabe, o primeiro single é muito importante pra qualquer artista definir o seu espaço na indústria. Pra Ariana, a gente sabe que deu muito certo. Ela já tinha construído uma fanbase muito sólida pelo tempo dela dentro da Nicki, e quando ela lançou The Way, queridos, só se falava nisso. Ela foi chamada de Mariah Carey da geração, o R&B, o pop, tudo ali era perfeito. Eu tenho até esse álbum, inclusive. Achei. Hino. Gente, hino. Esse álbum de debut, Ariana, saiba que você foi lendária. Nesse mesmo ano, a Victoria Justice também fez o seu debut na música. As expectativas eram grandes, afinal, ela era a aposta da Nickelodeon por anos e anos, sendo protagonista de uma das maiores séries do canal, mas quando chegou a hora, o lançamento foi um fracasso. Só pra você comparar, The Way vendeu milhões e o debut da Victoria Justice vendeu tipo 30 mil cópias. Era absurdo, era como se as duas pessoas estivessem em patamares completamente diferentes. A música Gold era pra ter sido um debut estrondoso, mas era muito 2008 coded. Não é onde as outras estrelas teen estavam na época, sabe? A Ariana lançando The Way, a Selena tava lançando Come and Get It, e aí tinha a Victoria Justice com esse clipe de 2 cenários e uma edição meio 2005. Muito aquém do seu tempo. E esse debut foi muito amargo, porque logo depois ela já encerrou o contrato com a gravadora. E aí a gente entendeu que essa carreira musical da Victoria nem tinha começado, mas já estava acabando. Agora a gente dá um salto temporal e vai parar em 2015, quando finalmente Victoria Justice resolve se pronunciar sobre essas acusações de ter feito bullying contra a Ariana no set de Brilhante Victória. Para o The Meredith Vieira Show, ela disse, abre aspas, eu adoraria esclarecer as coisas porque eu sinto que esses rumores já existem há muito tempo. Basicamente, havia um artigo na revista Seventeen, onde a Ariana disse que sofreu bullying no set, e a revista fez uma alusão como se tivesse sido eu. Então, assim que o artigo foi publicado, na verdade, antes dele ser publicado, a Ariana me mandou uma mensagem em particular e disse, meu Deus, eu sinto muito, você sabe como a mídia distorce as palavras. Eu não estava falando de você, obviamente. Eu estava falando sobre alguém da Broadway com quem eu trabalhei. Então, demorou uns 2 anos até que a Victoria confirmasse a história da Ariana, de que a atriz não estava falando dela. Mas é aquilo, ninguém quer saber a explicação, ninguém quer saber a resposta, a gente vai se manter na primeira narrativa que a gente ouviu até o fim. Em 2018, a Ariana lançou o icônico clipe de Thank You Next e chamou alguns atores que trabalharam com ela em Brilhante Victória. Mas a Victoria Justice ficou de fora do projeto. E aí é aquela história, tá vendo? É porque elas se odeiam. Em 2019, a Ariana foi destaque no Coachella e a Victoria Justice foi no festival, mas foi embora mais cedo e não viu o show da Ariana Grande. Lá, tá vendo? Elas se odeiam.
A Victoria Justice precisou se justificar depois e disse: gente, tinha muitos artistas que eu queria ver, claro que eu queria ver a Ariana essa noite, mas eu sei que ela vai ter um show incrível e vai arrasar de qualquer jeito. E nesse período de tempo, entre 2015 e 2020, a carreira da Ariana decolou, e você sabe muito bem disso. E a da Victoria Justice, por outro lado, sempre ficou meio à deriva. Ela até deixou a música de lado para focar mais na atuação, mas mesmo assim não pegou uns projetos que deram tão certo. Um ano depois, em 2020, em plena pandemia, o elenco de Brilhante Victoria se reuniu em uma chamada no Zoom. Tanto a Victoria quanto a Ariana marcaram presença e tudo parecia muito bem, finalmente paz na Terra. Mais tarde, em dezembro daquele ano, a Ariana até divulgou o novo single da Victoria Justice nos stories e escreveu: parabéns pra minha amiga Victoria Justice, isso é tão lindo, apoiando o lançamento musical da Victoria. Então o que a gente entendeu com tudo isso é que elas tinham sim as suas diferenças lá atrás, mas que todas são muito queridas e sempre vão ter um lugar no coração uma da outra. Elas fizeram história juntas. Mas parece que nada é suficiente pra fazer essa história morrer. Porque agora, em 2023, depois que a gente já passou por tudo isso, no Coachella desse ano, a Victoria foi perguntada, mais uma vez, sobre essa suposta guerra entre ela e a Ariana Grande. E aí, com aquela resiliência de quem já falou sobre isso 50 milhões de vezes, a Victoria disse, abre aspas, eu nem preciso mais falar sobre isso, mas a Ariana me mandou uma mensagem e nós duas pensamos, isso é tão estúpido. Eu acho que o maior boato é toda essa narrativa que foi criada de que eu estava com ciúmes dela e da gente não ser amigas. Eu sinto que essa é uma história constante da mídia, das pessoas querendo colocar umas contra as outras, e isso não é mais relevante. Então, caramba, a gente tá rivalizando essas duas pessoas desde 2010 até agora 2023. E claro que com as redes sociais, os vídeos curtos, os TikToks, a galera volta a falar sobre o assunto, volta a trazer memes antigos. Então, isso é apresentado a uma nova geração que só tá recebendo as polêmicas e não tá recebendo a justificativa. E é muito doido como essa corda estourou pesado pro lado da Victoria Justice. Desde o fim da série, ela ficou muito tempo sem emplacar um sucesso de novo, seja na TV, seja na música. Ela até fazia uma participação aqui, uma série ali, mas ou não era nada relevante ou era cancelado. Mas se existe uma água de Lázaro na indústria, é a Netflix. E a gente sabe que a Netflix retoma carreiras das pessoas. E foi isso que aconteceu em 2021, quando a Victoria Justice estrelou a comédia romântica Esticando a Festa, que ficou por um bom tempo como o filme mais assistido da plataforma. Claro que não tá reinventando a roda, não tá inventando fogo, mas é um filme divertido, é um filme legalzinho. A Victoria Justice sempre foi uma atriz muito carismática, muito boa, então não é de se surpreender que a gente vai gostar de uma coisa bem feita que tem ela ali. E a gente teve até repeteco em 2022 com o filme Combinação Perfeita, mais uma comédia romântica pra Netflix. Então eu acho que a Victoria Justice tem tudo pra se tornar uma it girl das comédias românticas. Ela tem um perfil, ela sabe ser engraçada, ela é muito bonita, ela atua bem. E com essa porta que ela abriu pra Netflix, eu acho que muita coisa pode sair daí. Mas é bizarro ver como a mídia não suportou ter duas mulheres de um mesmo projeto decolando. Se a Ariana Grande tá decolando, outra tem que cair. E foi essa rivalidade que boicotou a Victoria Justice por anos e anos. Eu espero que com essa investigação a gente tenha chegado na conclusão de que eu acho que rolou uma tretinha ali no fim da série. Depois a Victoria Justice disse que mais gente não queria fazer a turnê de elenco, tá? Então mesmo que a Victoria topasse fazer a turnê de Brilhante Victoria, isso não significa que a série iria se manter porque as outras pessoas do elenco não queriam participar. Enfim, como as próprias envolvidas já disseram, elas tiveram as suas diferenças em determinado momento, mas elas são uma família e elas se amam e a gente vê isso persistindo até hoje. A questão é que a galera não quer saber de explicação, a galera não quer saber se você pediu desculpa, a galera não quer saber se você falou alguma coisa que foi mal interpretada, eles querem o caos, eles querem vilanizar pessoas, eles querem rivalizar mulheres. E aí a gente chega nessa situação de estarmos em 2023 com a Victoria Justice sentando numa entrevista do Coachella e falando, e aí, e a Ariana Grande? E essa treta que aconteceu entre vocês? Me conta tudo. Gente, 2023. Já faz mais de 10 anos do fim da série. E essa narrativa ainda tá acompanhando elas?
Eu espero que o Fefo Kairis from Fefoverso tenha solucionado esse mistério, tá bom? Elas não se odeiam. Chega dessa história. Ok, vamos superar e vamos deixar as pessoas brilharem. Estamos ansiosos para ver o futuro da carreira da Victoria na atuação e, obviamente, ver tudo que vai vir da Ariana Grande nesse próximo ano. Já postou foto em estúdio, tem Wicked pra vir aí, então com certeza só sucesso daqui pra frente. Eu espero que essa história tenha ficado pra trás. Então é isso, esse foi o Fefoverso. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Se gostou, deixa um like, se inscreve no meu canal, vai me seguir nas redes sociais e a gente se vê no meu próximo... Falei errado. E a gente se vê no meu próximo vídeo. Belezinha? Bye, bye.